Com Exu não se brinca. Hoje eu vim trazer uma experiência que aconteceu recentemente com o meu Exu. E para que se entenda, vou falar um pouco sobre ele. Meu Exu é o que podemos dizer que não gosta muito de brincadeiras e não costuma mandar recados. Ele é bem específico e não vem em terra com frequência, nem é de conversar muito. E se tratando de Exu Caveira, quem conhece sabe do que estou falando. Pois bem, meu marido, num domingo, bebeu um pouco além da conta e começou a dizer para mim: "Nossa, você fala aí desse tal guia." Ele se referia ao Exu. "Ah, nunca nem vi ele", disse tirando sarro. E adivinhe só, Exu não gostou nem um pouco dele falando essas coisas. 3 dias depois, ele estava indo para o sítio da família e no caminho tinha uma encruzilhada. Quando ele passou por lá um pouco mais à frente, deu simplesmente um apagão nele. Ele bateu o carro na cerca e quando voltou a si, viu um esqueleto enrolado em uma capa preta sentado ao lado dele. A caveira disse a seguinte frase: "Agora você me viu. Fica de exemplo." E sumiu. Meu marido me ligou desesperado contando o que aconteceu. Exu veio deixar o aviso. O resumo foi que ele aprendeu que com esses espíritos não se brinca e gastou R$ 9.000 no conserto do carro. O dia em que os meus Exus me salvaram. Eu tinha uns 19 anos na época e estava começando a conhecer a Umbanda. Não sabia muita coisa, mas já sabia o que era Exu e Pombagira. Eu sempre gostei muito de falar com a minha irmã sobre religião, porque só morávamos nós duas juntas. Essa minha irmã sempre foi diferente. Não acredita mesmo vendo as coisas, mas sempre respeitou. Um dia eu ia passar a noite na casa da minha namorada. Já era por volta das 9 da noite, quando a minha irmã mandou mensagem pedindo para eu voltar para casa, pois estava vendo alguns vultos e com medo de ficar sozinha. Mesmo sem saber o que fazer, resolvi ir. Saí da casa da minha namorada e tive que andar uns 5 minutos até o ponto de ônibus. Só que o ponto era em um lugar perigoso. Não tinha ônibus passando, então resolvi ir andando até em casa. Dava uns 15 minutos de caminhada. Antes de seguir, pedi proteção para o meu Exu, porque havia uma ponte pequena, onde sempre tinha moradores de rua. Durante o dia eles nunca mexiam comigo, mas à noite eu tinha medo. Então pedi que Exu me colocasse debaixo de sua capa, que me protegesse e que nenhum mal conseguisse me ver. Fui falando isso o caminho inteiro. De repente, vi 2 caras com um cachorro grande bem na minha frente. Parecia que tinham surgido do nada. Isso foi bem na frente de um cemitério. Quando já estava quase virando a rua da minha casa, um homem de moto parou do meu lado e disse: "Sobe." Na hora eu achei que fosse o namorado da minha irmã, porque ele parecia com ele. Mas quando percebi que não era, comecei a andar mais rápido. O homem deu a volta e repetiu: "Sobe." Fiquei gelada. Eu sabia o que ele queria. Ele não pediu dinheiro nem celular. Foi então que os 2 homens que estavam na frente com o cachorro gritaram: "Moça, siga seu caminho, vai!" Eles não tinham olhado para trás antes, mas sabiam o que estava acontecendo. Eu recuperei as forças e continuei andando. Passei tão perto do cachorro que era enorme, mas ele não me fez nada. Os homens gritaram para o cara da moto: "Ô amigão, encosta aqui!" Ele fugiu. Eu cheguei em casa tremendo, mas inteira. Naquela noite percebi a força dos meus... A proteção de Exu Caveira e Pombagira Cigana. O relato é sobre uma paralisia do sono que tive no ano passado. Tenho crenças voltadas a quimbanda, bruxarias e afins. Sou médium de Exu Caveira e Pombagira Cigana. Um dia, acordei com meu marido por volta das 8 da manhã. Ele foi trabalhar e eu voltei a dormir. Comecei a sonhar que estava fazendo sexo com um ser de aparência demoníaca. Via tudo perfeitamente. Aquilo começou a me dar pânico e nojo, então o sonho parou. De repente, acordei ouvindo barulhos de coisas sendo quebradas na cozinha. Mesmo sem ver, era como se eu soubesse quem estava lá, o mesmo ser do sonho. Ele parou o que estava fazendo e veio na direção do meu quarto. Ouvi os passos pesados no corredor.
Olhei para a porta e vi uma mão muito grande se fechando lentamente no batente. Logo vi o restante. Era o meu Exu, parado ali, olhando para mim, usando uma túnica velha e rasgada. Nunca o tinha visto tão claramente. Logo ao lado dele apareceu uma mulher de cerca de 1,60 m, cabelos castanhos ondulados e roupas vermelhas e douradas, roupas de pombagira cigana. Eu não via o rosto dela, mas sabia quem era. Eles estavam lado a lado, tapando a entrada do quarto, como se fizessem uma barreira. Enquanto isso, eu estava deitada, conseguia me mexer e achei que estava acordada. Quando os vi, pensei, estou protegida. Virei de lado para dormir de novo. Quando abri os olhos, havia um bode ao lado da cama. A entidade levou a minha mãe. A história aconteceu em 2017, comigo e com a minha mãe, a quem chamarei de Isabel. Ela sempre gostou de assuntos espirituais e às vezes frequentava cartomantes ou terreiros, mas não com frequência. 6 meses após a morte do meu pai, minha mãe estava muito triste. A esposa do meu primo, chamada aqui de Bárbara, a convidou para ir a um terreiro em Madureira, do irmão dela. Minha mãe foi e gostou. Na semana seguinte quis voltar, pois haveria uma festa para Ogum. Durante a gira, vi minha mãe se balançar e se contorcer como se fosse incorporar, mas acabou não virando. Fui embora mais cedo, deixando-a lá. Ela só voltou para casa 4 dias depois, dizendo que estava enjoada há dias. À tarde, recebeu uma ligação e começou a falar de forma embolada, sem sentido. Logo depois, ficou desorientada, com os olhos revirados, e não falava. Corremos para o hospital. A glicose dela estava altíssima, 600. O médico tratou isso, mas ela continuava fora de si. Mais tarde, em casa, ela parecia melhor. Pediu comida e dormiu. Enquanto eu varria a casa, senti uma energia ruim. Fui ver minha mãe e ela estava se contorcendo toda, com os olhos virados. Eu segurei o braço dela e comecei a gritar. Você não vai levar a minha mãe, em nome de Deus! As vizinhas vieram correndo. Minha mãe então parou, virou de lado e dormiu. Depois levamos ela a outro hospital, onde fui diagnosticada com AVC no lobo occipital. Ficou 2 semanas no CTI. Quando começou a falar e brincar com os enfermeiros, foi para a enfermaria. Ela voltou para casa ainda fraca. 2 semanas depois, começou a ficar estranha de novo. Uma vizinha, que entendia de quimbanda, nos contou que minha mãe havia prometido algo a uma entidade